Estamos aqui para mais uma meia dose de conversa. Esta, a propósito do Dia Internacional da Juventude, dia 12 de julho. Temos aqui connosco uma pessoa que eu há muito tempo gostava de conhecer, portanto, a Diana Pinto, é licenciada em História, portanto, é uma militante feminista, trabalha atualmente em projetos na Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, na BPDM, e é dirigente associativa. Olá, Diana, tudo bem? Como é que estás? Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui e estou bem. Olha, militante feminista, podes-nos falar assim um bocadinho disto, desenvolver um bocadinho disto e dizer-nos um bocadinho quando é que tiveste consciência desta questão Ah, de seres feminista? sim, para mim a consciência feminista é indissociável da consciência política. Há este mito relativamente comum de que é possível separar o social do económico. E para mim foi sempre muito evidente que a opressão das mulheres é profundamente económica e tem um fundo na organização do trabalho. O que isto significa, no fundo, é que a minha consciência política desperta-se lado a lado com a consciência feminista e a consciência de que sou feminista. Há um momento muito importante e muito formativo para mim, que é o movimento que se lixa a Troika, em 2011 e 2012, por dois motivos. Primeiro, porque sou filha única de uma mãe divorciada, e a crise de 2011 a 2013 teve um impacto profundo na nossa vida, na vida que levava com a minha mãe e no trabalho, que a certa altura são 6 dias por semana, que a minha mãe tinha, e na alteração profunda da nossa vida. E depois porque o movimento social que vem, que se levanta, os levantamentos de massas que se associam a estes anos, são profundamente formativos para mim politicamente, e eu acredito profundamente que alteraram na totalidade a trajetória da minha vida. E este acordar para o mundo politicamente, este acordar para a necessidade de transformação, solidifica-se, eu diria, em particular nos meus primeiros anos da faculdade, em Letras, no Porto. Este é o período em que Marielle Franco é assassinada no Brasil, é o momento em que os acórdãos do Neto de Moura abrem telejornais. Portanto, foram anos também cataclísticos, eu diria, verdadeiros cataclismos no movimento social. E isto é algo que é um pouco transversal. Se falarmos com companheiras em França ou na Argentina, eles vão dizer a mesma coisa. Alguma coisa aconteceu nos últimos 10 ou 15 anos em cada país, algum escândalo, alguma notícia que nos elevou de novo ao discurso público e que evidenciou aquilo que muitas de nós já sabíamos e evidenciou muito claramente, que é que não vivemos num mundo pós-feminista, não vivemos num mundo em que a igualdade tenha sido alcançada, não vivemos num mundo pós-sexismo. A libertação sexual passou, o feminismo de segunda vaga passou, os anos 90 chegaram, o início dos 2000 também, e esta ideia de que tínhamos alcançado tudo meio que se dissipa nos últimos 10 a 15 anos, e percebemos que não só não vencemos as batalhas todas, mas que temos novas batalhas agora para travar, que não tínhamos antes. Portanto, eu diria que a consciência feminista é algo que se vai ganhando ao longo dos anos e que se vai fomentando e que vai crescendo. Estamos longe de ter alcançado coisas que queríamos, mas que batalhas é que achas que são as novas batalhas que falaste para alcançar? Sim, nós dizemos muitas vezes, e eu subscrevo na totalidade, que a opressão que as mulheres enfrentam, portanto, o sistema que nos subjuga, é transversal e afeta cada uma de nós, a mim, a ti, a todas as outras, porque temos esta existência comum, que é vivermos e os nossos corpos existirem no espaço público e privado enquanto corpos de mulheres. No entanto, nós também sabemos que a forma como cada uma de nós vivencia essa experiência é diferente, consoante uma série de fatores, e um deles é a idade. E muitos desses novos desafios que nós vemos têm muito a ver com o facto de existirmos neste momento histórico, e no momento que está associado não só a crises cíclicas, capitalistas, mas também ao neoliberalismo desenfreado, e que se alicercia também muito na transformação digital. Portanto, nós vemos todos estes novos fenómenos associados à violência online, que nos preocupam, à exploração sexual e reprodutiva de mulheres e raparigas, que nos preocupam, num mundo que nos diz: se não conseguires pagar a casa, que os jovens não conseguem, e se não tiveres dinheiro suficiente ao final do mês para ir às compras, que os jovens também frequentemente não conseguem, mas se fores mulher, há outras opções, há sempre outros caminhos. E estes caminhos têm muito a ver com a venda da sexualidade e com a mercantilização dos nossos corpos e das nossas vidas. E eu cresço neste mundo em que as redes sociais me dizem sempre que o valor mais alto que eu posso dar, que eu tenho enquanto jovem rapariga, é o meu corpo e é a minha sexualidade. E isso pode estar sempre à venda, se mais nada me servir.
Portanto, esta nova glamorização da sexualidade como objeto de mercado, não sendo um fenómeno novo, toma novas formas nas redes sociais e toma novas formas com a transformação digital e levanta-nos novos desafios. Que desafios é que são esses? Eu diria que talvez o mais importante de todos é sermos capazes de olhar para além da propaganda. Portanto, é conseguirmos, e isto é particularmente cruel de pedir a uma jovem de 14, 15, 16 anos, como frequentemente é pedido, que seja capaz de receber todas estas informações do TikTok, do Instagram, do Facebook, que lhe diz que que para ser livre sexualmente deve participar em todos estes nichos de mercado, no fundo, e ser capaz de criticamente pensar, mas a quem é que isto avança? Quem é que isto beneficia? Quem é que lucra com esta desumanização? E sermos capazes de nos organizar coletivamente no momento da nossa vida em que tantos de nós estão ainda a viver com os pais, não conseguem ter um emprego estável, têm empregos altamente precários, apesar de sermos a geração com mais educação, com níveis mais altos de educação, e somos incapazes de ser independentes e autónomos e de viver com o fruto do nosso trabalho. Portanto, há um desafio particular de pedir a uma geração que seja politicamente e civicamente ativa, num período em que é tão difícil para nós existirmos para lá do trabalho e da casa, que tanto frequentemente não é nossa, e que frequentemente nem sequer é uma casa, é um quarto partilhado com 2 outras pessoas. Portanto, é um desafio muito, muito em particular aí. Nós ontem, por acaso, estávamos com essa discussão de comparar pessoas que se calhar hoje em dia têm 50 anos e compraram a sua casa, não é? E jovens com 20 e tal anos que têm um trabalho que nem sequer lhes permite essa autonomia. O que é que tu dizes sobre isso? O que é que tu pensas sobre isso? Como é que é a realidade que tu conheces? É essa. A maior parte das pessoas que fizeram comigo a licenciatura e o mestrado não trabalham nas suas áreas. Uma parte muito considerável vive com os pais. Quem já não vive com os pais vive em quartos partilhados há alguns anos já, com outros estudantes ou com outros trabalhadores. Cada vez mais são trabalhadores. Eu lembro-me, quando comecei a licenciatura, que foi em 2015 ou 2016, não foi assim há tanto tempo, a ideia de casas partilhadas era uma ideia profundamente juvenil, portanto eram os universitários. Quem partilhava casa em Portugal são os universitários. E agora são pessoas com trabalhos, são pessoas adultas com 30 anos, são casais que partilham casas com estranhos e trabalham full time. Portanto, esta ideia de partilhar casa como algo de universitário continua a ser, e agora foi alastrado também para toda uma geração ativa que trabalha unicamente, ou que trabalha e estuda. Portanto, nós sentimos muito claramente esse agudizar das condições de vida. E os jovens e as jovens raparigas naturalmente sentem-nos em particular, porque nós sabemos que estão reservadas às jovens raparigas os trabalhos mais precários e mais mal pagos. Nós sabemos que as áreas do trabalho que são mais valorizadas são as áreas que nós tradicionalmente relegamos às raparigas, que são as áreas do cuidado. Nós sabemos o que é que aconteceu durante a Covid, não é? Que foram estas mulheres que seguraram a economia quando tudo fecha, e que, no entanto, nós sabemos que receberam na altura e continuaram a receber abaixo do limiar da dignidade. Portanto, há aqui questões profundas que dizem respeito à juventude e, em particular, dizem respeito às jovens raparigas, que têm muito a ver com as nossas condições materiais para existir no mundo. Não há emancipação possível quando não podemos existir no mundo em dignidade, e é por isso que é tão importante nos relembrarmos cedo que a opressão das mulheres é uma questão económica e é uma questão de divisão do trabalho. Quando pensas, por exemplo, nas tuas colegas de faculdade, tens muitas colegas de faculdade que não estão a fazer, a atividade profissional não tem nada a ver com aquilo que estudaram? Eu diria talvez a maior parte das minhas colegas de faculdade, sim. Que neste momento não trabalham na área pela qual estudaram e que trabalham em estas ondas grandes dos call centers, que ocupam uma parte considerável dos jovens trabalhadores com ensino superior, horas loucas, regimes experimentais que duram bem além do que a lei permite, e pagamento altamente precário e insustentável. O que é que os jovens podem fazer sobre isso? Como é que a gente se pode manifestar? O que é que pensas que estamos a fazer? A organização política. Não sei se percebeste, estou-me a incluir aqui no teu grupo. Nós, as jovens. Acho que todos temos um lugar na organização política, e todas não somos demais na organização política.
há este momento de que falávamos há pouco, nos anos 90 e no início dos anos 2000, em que se vivia este mito, principalmente na Europa, e no Ocidente no geral, de que tínhamos ultrapassado a questão feminista, não é? Que vivíamos no pós-mundo feminista. E quando nos veio provar muito claramente que não vivemos e que não ultrapassamos, agora impõe-se a organização, como se impunha antes. As organizações da sociedade civil naturalmente aqui ocupam um espaço, que é muito importante, que é a nossa capacidade de nos organizarmos umas com as outras, nos ouvirmos umas às outras, de partilharmos a nossa experiência. O que é que difere da minha experiência e da tua? Como é que nós vivemos os mesmos desafios de formas distintas? Uma das primeiras coisas, quando eu te disse há pouco que solidifiquei o meu pensamento feminista na faculdade, foi porque me organizei num coletivo feminista na faculdade. E porque reuni com outras mulheres e outras jovens raparigas de cursos distintos, de percursos distintos, que vínhamos de sítios diferentes, mas que tínhamos experiências que eram comuns. Na altura, naturalmente, falávamos muito da sede universitária, que nós sabemos que mais recentemente se voltou a falar. Portanto, algumas coisas não mudam mesmo. E um pouco mais tarde, quando com uma grande companheira e uma grande amiga formamos uma associação no Porto, também partimos do mesmo pressuposto ambicioso e ao mesmo tempo muito simples, que é juntarmos 2, 3, 15, 30 raparigas, 30 jovens mulheres, numa rodinha, numa rua de uma cidade, e conversarmos sobre aborto, acesso a contraceptivos, a pornografia, a sexualidade, o sexo heterossexual, as nossas experiências, sobre prostituição, sobre o sistema de prostituição, sobre todas estas questões que são tão formativas à nossa experiência no mundo e que tantas vezes não são espaços de conversa, e estes espaços organizados de mulheres para mulheres são muito importantes não só para a nossa consciência feminista e para fomentar a nossa consciência feminista, mas também para potenciar espaços de transformação e espaços de organização e militância coletiva. Olha, falaste aí de um tema que eu acho um tema muito fraturante, a questão da prostituição. Queres desenvolver um bocadinho mais este tema? É uma questão incrivelmente fraturante. Eu sinto que é um tema que suscita, mesmo dentro do movimento feminista, suscita muitas dúvidas, muitas questões, muito debate. Sim, tem sido, já o era na altura, quando começamos a discutir pela primeira vez. Penso que é um tema que é fraturante já há alguns anos. Naturalmente, a maior parte das feministas que conheço, das jovens feministas, têm feito um caminho. Conheço muito poucas que tenham defendido sempre exatamente a mesma coisa. Para mim é muito claro que o sistema de prostituição é um sistema violento e é um sistema que exige e sobrevive à custa da exploração de jovens mulheres e raparigas. Esse é um trabalho que nós fomos fazendo, conversas que fomos tendo, que fomos estudando e que depois se solidifica quando eu começo a trabalhar na PPDM, onde nós desenvolvemos, no âmbito do projeto Exit, um estudo sobre a realidade das mulheres no sistema de prostituição em Lisboa. Porque muitas vezes essa a questão, não é? Há sempre aquele ponto, mas nós já ouvimos as mulheres no sistema de prostituição, o que é que elas têm para dizer? Então nós partimos do pressuposto, vamos ouvir o que é que elas têm para dizer. E o que elas nos disseram não foi assim tão diferente daquilo que nós imaginávamos. A maior parte destas mulheres estava no sistema de prostituição porque foi violentada, porque foi traficada, porque foi abusada, e a maior parte delas também nos diriam aquilo que eu esperaria que dissessem, e que eu provavelmente iria na mesma circunstância, que é que preferiam fazer qualquer outra coisa e que gostariam de ter um trabalho digno e uma casa digna e um salário que lhes permitisse viver. E para mim sempre foi muito evidente que a escolha entre me prostituir e dar de comer aos meus filhos não era uma escolha de todo. Portanto, esta ideia novamente que falávamos há pouco sobre como é que se luta pela emancipação das mulheres, nós dando as condições materiais necessárias para que existam no mundo de forma digna. Obviamente que esta é uma discussão mais profunda do que isto, porque depois exige-nos questionar qual é a melhor forma de assegurar essa vida digna a estas mulheres. E eu digo mulheres porque nós sabemos que não sendo a totalidade do universo no sistema de prostituição, são a grande maioria das pessoas em situação de prostituição. E há aqui profundas divergências, naturalmente. Eu defendo o modelo abolicionista e temos vindo a trabalhar no sentido, e uma parte considerável do meu trabalho é lobby político, portanto temos vindo a trabalhar no sentido de trazer para a discussão pública a possibilidade do modelo abolicionista em Portugal, mas no fundo
a questão principal é compreender que o sistema de prostituição não existe no vácuo e existe naturalmente ligado a outras questões de que já falamos, nomeadamente a pornografia. Portanto, esta ideia da indústria do sexo enquanto um sistema gigante que movimenta bilhões de dólares, que está ligado em diferentes partes do mundo e que se alimenta e coalimenta bilateralmente. Portanto, esta ideia de que muitas mulheres que estão na pornografia já estiveram ou vão estar no sistema de prostituição, e que tem muito a ver com este pressuposto de que falávamos, que é profundamente sexista, mas que sobretudo é um estereótipo e um papel sexual, de que o valor mais alto que uma mulher e uma rapariga têm para dar ao mundo é o seu corpo e a sua sexualidade, que é um bem de mercado, que pode ser transacionada no mercado, e a nossa luta e a luta histórica do movimento feminista, com as suas naturais fraturas, com as suas naturais vertentes, como é natural a qualquer movimento social, é que nós não somos fetiches nem somos objetos. Somos pessoas e seres humanos em pleno direito, e para mim é muito claro que o sistema de prostituição e o sistema e a indústria do sexo no geral atentam contra a dignidade de mulheres e raparigas, e para mim isso é ainda mais evidente quando olhamos para os dados que nos dizem que a média de entrada no sistema de prostituição são 14 anos. E devemos ser capazes de questionar o que é que uma jovem rapariga de 14 anos nos pode dizer sobre o livre escolha. É surpreendente porque é cruel, como é evidente, porque é aberrante, mas não nos deve surpreender quando entendemos, lá está novamente, como é que a indústria funciona, porque se nós formos a um site de pornografia hoje, aquilo que nós, em parte das categorias, e as categorias mais populares são daddy, little girl, stepdaughter, teen. A sexualidade, a sexualização do mercado de mulheres tem muito a ver com a sexualização de jovens raparigas. A ideia da mulher sexual e sexualizada é uma ideia de jovem rapariga, muitas vezes não propriamente sequer adolescente. Portanto, não nos deve surpreender que muito daquilo que movimenta o mercado é o desejo de homens comprarem jovens raparigas ou, isto é importante, mulheres que se pareçam com jovens raparigas, porque muitas vezes, obviamente é mais difícil traficar jovens raparigas, mas aquilo que nós vamos encontrar muitas vezes na Alemanha ou na Holanda, onde existem estes sistemas de prostituição, de trabalho sexual legalizados, e existem naturalmente restrições de idade, são jovens da minha idade, mas que se parecem mais novas e performam o fetiche para os seus clientes de serem mais novas, porque é aquilo que os clientes procuram. Portanto, noutras circunstâncias, no tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, naturalmente, eles vão encontrar exatamente aquilo que querem sem ser uma performance, que são frequentemente jovens e meninas. Olha, diz-me uma coisa, Diana, há bocado falaste também das questões do assédio. Esta questão, portanto, da violência contra mulheres, contra raparigas, portanto, é uma questão que também está nas tuas preocupações. Sim, definitivamente, até porque é uma questão que diz muito e preocupa muito a vida das jovens raparigas. Há pouco falava com uma amiga de uma experiência que não sei se te identificarás, mas que para nós é muito evidente. Eu sinto um decréscimo mais ou menos gradual na minha experiência de assédio de rua. Eu acho que tinha de sofrer bem mais assédio quando era consideravelmente mais nova. Eu acho que há um pico ali à volta dos 15 anos, 14, 15 anos. Se bem que a primeira vez que eu tenho memória de sofrer assédio eu tinha 11. Portanto, há aqui novamente este processo que é um pouco pedofílico da fetichização da mulher sexualizada, que muito frequentemente não é uma mulher, é uma menina. E, portanto, naturalmente às jovens esta questão diz muito. E os espaços como a academia, naturalmente, significam muitas vezes espaços não seguros para jovens raparigas e na prática são espaços de perigo e são espaços difíceis. E, portanto, tem sido algo que temos vindo a trabalhar. A experiência do acesso no espaço público, mas também no espaço digital. E, em particular, com a rede de jovens, isto tem sido uma questão muito importante para nós, que é a violência sexual no espaço digital, nas redes sociais. Isto passa por violência sexual com base em imagens, sobre o qual também desenvolvemos um projeto, mas passa também pela experiência do dia-a-dia, de estar, existir nas redes sociais e ser importunada por colegas, por jovens rapazes, com mensagens ou imagens de teor sexual impróprio, que são no fundo violentas, e que nos dizem também que nem o espaço digital é seguro para nós. Portanto, a partir do espaço público não era seguro, e depois as mulheres entram em força no mercado de trabalho, depois de séculos de serem renegadas ao espaço privado, e tomam um espaço maior e ocupam as ruas, e com isso vem naturalmente um backlash,
E agora o espaço digital, que deveria ser este espaço democrático, acessível para toda a gente, mas que nós sabemos, por exemplo, que as mulheres feministas ou as mulheres que se pronunciam sobre questões feministas são ativamente e frequentemente atacadas no digital, mulheres que se envolvem na política são muito mais atacadas nos espaços digitais e ataques violentos e eróticos e de cariz sexual do que homens na política. Portanto, nós também sabemos, e para nós é muito importante ter esta ideia muito clara de que o digital não é um espaço neutro, é um espaço também sexista e que reproduz muitos destas mensagens sexistas e, portanto, é também um espaço de batalha e de ativismo e de militância para nós, necessariamente. Diana, se fizesses aqui um balanço, quando começaste a preocupar com estes assuntos, portanto, no início da faculdade, quando começaste, como tu disseste, de uma forma engraçada, a reunir um grupo de jovens na rua, a falar aqui sobre alguns temas que vos interessavam. E hoje, que caminho é que fizeste? Qual é que achas que é a avaliação que fazes desse caminho? O que é que falta fazer? Deve faltar tanta coisa por fazer, imagino eu. Sim, falta quase tudo. Eu acho que há coisas que mudam muito pouco. Eu ainda acho, tal como achava aos 18 e aos 22, que ter um grupo de mulheres sentadas em bancos de jardim na rua é das ações mais subversivas e com mais potencial de construção que se pode fazer. E eu, neste momento, em razão do meu trabalho, ocupo outros espaços também, inclusive espaços que se diriam mais sérios, não é? Como reuniões com políticos e com agentes políticos que têm naturalmente um impacto e uma capacidade de transformação distinta. Mas há uma importância na construção de redes e na construção de movimentos coletivos de base com outros jovens, e em particular com outras jovens raparigas, e mesmo dentro da PPDM isto tem sido uma preocupação para nós, assegurar que estas redes existem, que é absolutamente central. Nós dizemos muitas vezes, meio que a brincar, mas que é verdade, que a juventude tem este potencial transformador para alterar e para construir, para criar um mundo melhor. E é verdade. Porque enfrentamos desafios muito particulares, que falávamos há pouco, e portanto somos forçados à rua por motivos não excelentes. As minhas colegas e as minhas amigas foram forçadas à rua porque o juiz Neto de Moura dizia que uma mulher que era adúltera não tinha o mesmo direito à justiça e ao Estado de Direito que o resto das mulheres. Portanto, nós somos forçadas à rua muitas vezes por questões exteriores a nós, e depois ficamos na rua porque entendemos que há esta experiência comum que nos liga a todas e que existe de nós um movimento social. O que é que há para fazer? Há tudo, há mesmo muita coisa. As questões, estes novos perigos associados ao mercado reprodutivo, a questão das redes internacionais de barrigas de aluguer, todo os retrocessos à volta dos direitos sexuais e reprodutivos, todo o retrocesso à volta do direito ao aborto, que tem vindo a acontecer um pouco por toda a Europa, de forma mais ou menos coordenada, sem falar do resto do Ocidente, e que se repercute aqui também em Portugal nas dificuldades do acesso à lei que já existe, mas que nós sabemos que na prática não existe para muitas mulheres, ou que existe com enormes obstáculos. Portanto, parece-me que há aqui uma centralidade nestas questões do reprodutivo e do sexual, e que ocupam cada vez mais espaço. E há necessariamente sempre um trabalho a fazer na exploração económica, portanto, na valorização do trabalho do cuidado, e na libertação, não é? Na emancipação de cada uma de nós daquilo que é a prisão ao lar, e a prisão à dupla e à tripla jornada de trabalho, que muitas vezes se evidencia, como se evidenciou para a minha mãe numa crise profunda em 2011 e 2012, o que era trabalhar 10 horas por dia, 7 dias por semana, chegar a casa e ter uma criança para cuidar sozinha. E esta é a realidade para um número muito considerável de mulheres em Portugal e fora de Portugal. Ana, estamos aqui a caminhar para o término da nossa conversa. Sim. Eu não senti o tempo passar, o que é fantástico. Queria te perguntar um bocadinho, se alguém nos estiver a ouvir, um jovem também, não falamos da importância dos jovens também, dos rapazes, nos estiver a ouvir, portanto, e quiser ser militante, quiser ser ativista, o que é que fazer? Sobre a questão dos rapazes, eu acho que é importante, e porque volta à questão que estávamos a falar há pouco, como eu não entendo o feminismo como um estilo de vida, nem como um traço de identidade, eu não tenho qualquer perspectiva de que homens não podem ser feministas.
porque entendo o movimento feminista como um projeto político. Qualquer pessoa se pode juntar a um projeto político e pode fazer parte do projeto político e pode ocupar as suas fileiras e pode lutar pela mudança. Obviamente, muito do que algumas companheiras feministas levantam quando esta conversa surge é as questões do espaço de fala, e de deixar as mulheres ocuparem o espaço de fala que lhes foi renegado durante tanto tempo, e com isso estou totalmente de acordo. Mas dizer que há sim um lugar para a militância pelo mundo que queremos construir e que exige a igualdade entre mulheres e homens, raparigas e rapazes, e para isso é uma luta que nos deve interessar a todos. Eu acho que, e isto é transversal a jovens raparigas e jovens rapazes, a organização é o mais importante. Portanto, a nossa capacidade de nos organizarmos coletivamente por um objetivo comum, juntas, conversarmos umas com as outras, percebermos quais são as nossas aspirações e os nossos obstáculos e como é que nos podemos apoiar. A organização política é o mais importante, na sociedade civil, nos coletivos base, mas a necessidade de que não estamos aqui sozinhos e a compreensão de que não estamos a batalhar sozinhos e que temos uns aos outros e que conseguimos construir alguma coisa em conjunto parece-me o mais importante. A faculdade é um bom sítio para começar, a verdade é que existe sempre muito ativismo político na faculdade, mas não só, existem outros espaços. A sociedade civil tem muita coisa que não é conhecida em Portugal, infelizmente. Fala-nos só um bocadinho, mesmo para terminarmos, da Rede Jovens, se calhar que é um bom exemplo. Sim, a Rede Jovens para a Igualdade é exatamente um exemplo claro dessa organização juvenil. Portanto, como jovens se podem organizar dentro da sociedade civil, e é um exemplo daquilo que falávamos há pouco. Portanto, se não estás na faculdade e não podes ir a partir daí, ou mesmo que estejas, não quer dizer que não te possas envolver. E temos objetivos muito claros pela emancipação das mulheres e da emancipação das raparigas, e muito do nosso trabalho é esta identificação daqueles problemas que são específicos à nossa geração, que passa muito pelo digital, mas não só, e pensar formas em trabalhar em conjunto e em coletividade para ultrapassar estas questões. Nós também tendemos a organizar o Encontro de Jovens Feministas, com o apoio da SIC também, e que pretende ser exatamente isto, no fundo, uma coisa um pouco mais organizada daquilo que eram as conversas nos jardins e nas ruas, que é a construção de um espaço onde todas possamos falar e ser ouvidas, onde podemos discutir com honestidade e com sororidade e com franqueza os problemas em comum que temos e com os quais nos batemos, e naturalmente quais são as soluções e quais são os caminhos a seguir. São espaços de grande comunidade, e que francamente mudaram o percurso da minha vida, e eu espero que isto sirva, quanto mais não seja, para convidar outros jovens e outras jovens a participarem na força que é a coletividade e a mudança coletiva por um mundo melhor. Diana, obrigadíssima por ter estado connosco nesta meia dose de conversa.